sejam bem-vindos ao Espaço Mulher das STV Juí. Hoje vou iniciar o programa convidando vocês para inscreverem-se nos nossos canais, no YouTube, no Face, acompanhar-nos pela TV Juí, TV Noroeste e pela Brasil Telecom de Palmeira das Missões. Convido você também para acompanhar o programa novo que nós temos nas STV Juí, que é o programa Conversa Franca com Zalmir Soares, de segunda a sexta, das 10h30 ao meio-dia, onde você vai poder escutar notícias, entrevistas, esporte e muito mais. Claro, além de todas as outras programações que nós temos nas STV Juí semanais. Quero agradecer aos nossos apoiadores do Espaço Mulher, que fazem parte do nosso programa e que sempre nos acompanham, nos programas, junto com a BPW Juí, que a BPW Juí está chegando no mês da mulher. Nós estamos com várias programações. Na próxima semana eu já vou trazer para vocês aí participarem com a gente de todas essas programações da BPW. É o mês da mulher, Nós estamos chegando no mês da mulher. Então eu agradeço a Vitral Vidros e Juí, a Ótica Juí, a Fazenda Bom Sucesso, Residencial Geriátrico Noblesse, Dijobá e Malef, Lavacar das Irmãs, Vida Farmácia, Sabor da Serra Pizzaria, Sabor de Casa Restaurante e a Adri Sobrancelhas. Então esses são os apoiadores do programa. Se você que está nos assistindo também quiser fazer parte deste programa, entre em contato conosco, que aí nos nossos canais tem os nossos contatos, o contato do Zalmir e o meu contato, a Adriana. Hoje nós estamos recebendo no nosso estúdio a Juliana Moraes e a Marlise Heinen, Ambas são fisioterapeutas com várias especializações, graduações, qualificações, inclusive e principalmente para o nosso assunto, o que nós vamos falar hoje. Nós vamos conversar sobre o autismo. Tá? Uma parte do autismo, porque a gente sabe que o autismo ele é um assunto bem presente, e um assunto bem amplo. Então nós vamos conversar um pouco e conhecer a parte das meninas, da parte da fisioterapia, as fisioterapeutas dentro de todo esse processo aí do autismo. Sejam bem-vindas, então. Obrigada. E eu vou pedir para primeiro ou você, se apresentar para o pessoal que está com a gente. Posso me apresentar? Uhum. Eu sou a Marlise Heinen, mas todo mundo me conhece por Tita, a maioria das pessoas, eu trabalho na PAI de Juí e no Espaço Clínico Colibri. Sou mãe do Eduardo e do Daniel. Sou fisioterapeuta há muito tempo. Eu me formei na Universidade Federal de Santa Maria. Há quantos anos, mais ou menos, São Tita? 32 anos já. 32 anos, Sim, é bastante tempo é bastante mesmo. tempo. É uma grande experiência. Sim, Na PAI de Juí eu trabalho há 27 anos já. Eu vou completar agora 27 anos no dia 2 de março. Olha, na parabéns. PAI de Juí, isso. E a minha caminhada começou em Coronel Bicaco. Eu iniciei meu trabalho em Coronel Bicaco. Em 98 eu comecei também aqui em Juí, na PAI de Juí, e me aventurei, tive a coragem de me aventurar agora, na clínica, Então a clínica é recente. É recente, isso. Eu resolvi, assim, depois de muito incentivo, principalmente dos meus colegas, a colocar a experiência que eu tenho em APAI, ofertar, que é uma grande experiência, isso, a ofertar para o público em geral, Então, depois de muita insistência, dos meus colegas, principalmente os colegas da APAI. Até porque o transtorno autista, ele não é só com pessoas que estão na PAI ou que frequentam a PAI, Ele vai muito além, Isso, E que não é experiência somente com o autismo, Experiência também com os outros transtornos do neurodesenvolvimento, Então, eu me aventurei e estou adorando. E a tua formação? A minha formação eu sou formada em fisioterapia, eu tenho pós-graduação em educação interdisciplinar do portador de necessidades especiais, deficiências múltiplas. Por isso aí que ela diz que abrange vários outros caminhos, não somente o autismo. Eu estou fazendo pós-graduação em ABA, intervenção
Transtornos também. Na verdade, em análise do comportamento. Comportamental. Isso. E para trabalhar com o autismo especificamente, né? E também com outras áreas transtornos. Também, né? Isso, transtornos. Devido também à grande procura e por querer me especializar nessa questão. E a falta disso também, porque hoje existem várias especializações, né? Mas nessa parte comportamental ainda não supera as expectativas. E principalmente, né? na questão da fisioterapia, né? A gente procura se especializar principalmente na análise do comportamento, porque a fisioterapia ela é meio carente disso, carente né? dessa questão de análise do comportamento, é mais agora tem mudado um pouco, mas principalmente na época que eu me formei, a gente trabalhava muito essa questão assim, aquela coisa mecânica, né? E aquilo que vocês sabiam até aquele momento, né? Isso, era assim, era o movimento e você não pensava na mente, no corpo, no que era envolvido, não era família, não tinha nada disso envolvido. Agora, ainda bem que está mudando. Hoje, né? É um assunto bastante presente, presente e bastante conhecido e com bastante acontecimentos. Né? Então... E também estou fazendo pós-graduação em fisioterapia de neurofuncional. Né? Então, eu estou buscando, né, mais especializações para amplitude, para... Ótimo, olha só, já vai com tanta experiência assim na PAI, né? Isso. Agora com o seu empreendimento, porque aqui somos mulheres empreendedoras, né? Isso, então, com o seu empreendimento próprio, vocês trabalham juntas nesse novo empreendimento? Sim. Exatamente. Se apresenta então pra gente. Eu sou a Juliana Moraes, eu sou fisioterapeuta há 17 anos, sou formada aqui na Unijuí. Também bastante tempo. Bastante tempo. E sou mãe do Felipe e da Alice, sou esposa do Diogo, então assim a gente desempenha vários papéis num só, né? Não é mulheres. Exatamente, não é só a fisioterapia. Então em 2007 eu me formei e de lá para cá eu tenho trabalhado com uma ampla diversidade de áreas, né? Eu sempre me identifiquei muito com a terapia intensiva. Então assim que formada, eu trabalhei 1 ano e meio em 3 Passos, atendendo principalmente UTI geral. Depois eu voltei para Ijuí e comecei a trabalhar no HCI. Você atendeu então lá dentro do hospital? Dentro do hospital. Aí eu vim para Ijuí e fui trabalhar no HCI. E no HCI eu trabalhei durante 9 anos na unidade de terapia intensiva neonatal. Corrido. E foi aí, dizem, então, né? Sim. E foi aí então que eu me especializei. Então eu sou especialista em terapia intensiva, né, com ênfase em neonatologia e pediatria. Crianças. Isso, crianças e bebês, principalmente nascidos, neonatos, exatamente. Muito do público que eu atendi na época do HCI, hoje em dia são meus pacientes, fora da clínica, ou a gente vê lá na PAI. Muitos deles a gente vê na PAI, né? Outros não seguiram outros caminhos, mas, né? Tô tendo a oportunidade de dar continuidade. Além disso, eu tenho especialização em acupuntura. Então, eu sou especialista em acupuntura, por mais que eu não trabalhe tanto mais nessa área, né? Mas quando a gente se forma, a gente vai indo de acordo com os gostos, exatamente. Conforme o momento também, né? Exatamente. E aí, depois que eu comecei a trabalhar na PAI de Juí, isso fazem 5 anos, fez 5 anos agora no dia 13, a gente começa a sentir a necessidade de ir em busca de mais conhecimento naquela área que a gente trabalha. Então, aí, eu fiz uma pós-graduação em neurologia clínica e intensiva. Então, a gente trabalha tanto dentro do hospital quanto fora. Fiz também análise do comportamento aplicada. Então, eu sou analista comportamental, né? Que é o ABA. Analista que é ABA, hoje o que a Tia está fazendo também. Exatamente. Isso. Então, a gente vai buscando e trabalhando nessa área. E, além disso, eu fiz uma pós-graduação em psicomotricidade. Por quê? Como a gente trabalha na PAI, a gente consegue ver o quanto o movimento
auxilia no processo de aprendizagem. Então, assim, tudo é movimento, né, Tita? Tudo começa pelo movimento. Até porque lá na PAI, né, principalmente, tem todos os tipos de autismo, né? E não só não autismo, é só um, né? E tem outro o tipo deficiente de intelectual transtorno também. Exato, tem aqueles que têm a deficiência intelectual e não apresentam outros sintomas. E aí a gente vai avaliando e vendo a vida dessa criança e a gente vê que algumas coisas não aconteceram no período que deveriam ter acontecido. Tardio ou nem mesmo aconteceram, né? Se eles não têm o domínio do corpo, como é que eles vão ter o domínio do saber, do aprender, do se conhecer até como sujeito? Né? Então a gente vai indo, isso é uma bola de neve, uma coisa vai levando a outra e tudo uma se complementa. Sequência, né? Exatamente. Nós temos assim muitos casos que eles têm, porque assim o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então nós temos na PAI, principalmente, a maioria do autismo é associada à deficiência intelectual, né? Então, os casos que a gente pode dizer que são os mais graves estão na PAI. Estão ligados a neuro... ao transtorno do neurodesenvolvimento juntamente com a deficiência intelectual. Então, assim, a gente fala a respeito da estimulação precoce, a respeito de todo esse acompanhamento desde o início. Então, como falou a Juliana, desde lá da UTI da neonatal, né? Isso. Então, assim, todo esse acompanhamento a gente realiza na PAI. Então, por isso a nossa experiência, a nossa vontade e o desejo de trabalhar, e por isso nós estamos trabalhando juntas também, né? E desenvolvendo essa área. E a gente acaba levando esse desejo e esse trabalho para a clínica depois, porque a gente consegue ter essa visão de que o trabalho começa na estimulação, né? Ele se desenvolve a nível pré-escolar para ajudar depois no desenvolvimento escolar. E até no desenvolvimento contínuo para adolescência, vida adulta. Até porque, falando do autista especificamente, o autista, de uma forma ou de outra, ele sempre vai estar em acompanhamento. Dependendo do nível de suporte dele, ele vai ter um acompanhamento constante. Né? Se ele é um autista nível de suporte 2, que aí é aquele que não é totalmente independente, que ele precisa de auxílio, né? Que tem uma dificuldade maior em se comunicar, e o autista de nível de suporte 3, que já não se comunica, ele não consegue manter, né, um diálogo, eles vão precisar de suporte para o resto da vida. Com a intervenção, a gente consegue diminuir esse nível de suporte. Porque eles vão aprendendo, né? E muitas vezes essa forma de aprender, ela tem que ser intensiva. Por isso que a gente busca o ABA hoje em dia. Porque o ABA, ele é um tratamento intensivo, visando sim a alta do paciente, visando a funcionalidade desse paciente. Então a gente vai treinando desde criancinha até que ele aprenda e consiga se virar sozinho na vida adulta. Ou mesmo torná-los funcionais, acompanhar a turma da escola, né? Conseguir se integrar com outras pessoas, com o meio, com a menor quantidade de auxílio possível. Né? Então, é por aí assim. Então, eu pergunto para você assim, lá no início, como você que trabalhou no neonatal, né? Como é que se identifica já lá e tem essa possibilidade de identificação de quem vai ter esses transtornos? Eu nem vou falar só no autismo, né? Mas esses transtornos, porque todos eles são trabalhados ou dentro da PAI ou também dentro do consultório de vocês, né? Do estabelecimento. Lá já tem como no nascituro que a gente chama, no nascimento, né? No nascimento. Da criança, no nascimento da criança. Os pais já saberem, já, né? A partir dali já poder começar o tratamento, porque quanto antes você identifica, antes você inicia um tratamento. Assim, na UTI especificamente, é difícil você identificar, mas você tem sinais de alerta. Todas, assim, ó, existem os prematuros, existe uma divisão, né? Existem os prematuros extremos, que é de 24 a 28 semanas de gestação, isso seria quase metade do período gestacional.
né? Um pouquinho mais da metade. Essas crianças, além delas ficarem um tempo prolongado na UTI, elas vão sofrer procedimentos mais invasivos, né? Elas vão, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, precisar de ventilação mecânica, de nutrição parenteral. Então, assim, eles não vão ter o contato prematuro com a mãe, porque o bebê menor Nem que eu tem. peguei, que eu já vi, né, tinha 540 gramas. Então, assim, aquela coisinha da palma da mão, exatamente. Tu pega a mãozinha, é uma mãozinha desse tamanhinho. Então, é uma criança que precisa de muito suporte. Como ele não recebe e não tem condições também de processar os estímulos logo ao nascimento, a chance dele desenvolver alguma coisa, não necessariamente o autismo, é maior. Esses pacientes, normalmente, eles já saem da UTI com indicação de procurar alguma entidade, algum local que faça a intervenção precoce, a estimulação precoce. Isso. E aí, durante este acompanhamento, porque a estimulação precoce, então, vai, em média, até 4 anos de idade, durante este período, aí sim, os sinais vão aparecendo. Isso, Alguns sinais que até... eu participei do congresso, né? Do Congresso Alegre, né? Gaúcho em Porto Alegre. E, assim, é muito importante essas atualizações que a gente tem, né? Durante o congresso. Alguns sinais que a gente pode perceber. E, principalmente, assim, sinais que os professores, principalmente da educação infantil, né? Porque agora, como os pais, a maioria trabalha fora, né? A maioria já deixam... Por exemplo, de 4 a 6 meses já deixam em escolas, né? Berçários e coisas assim. Então, os pais, os professores podem começar a perceber sinais, algumas coisas assim. Por exemplo, nós temos uma turma de 8 crianças, 4, 5, 6 crianças. Alguns já têm dificuldade de dormir, dificuldades com o sono. Já têm dificuldades sensoriais, por exemplo, eles já não suportam muito toque, né? Tu já começa a perceber, já são alguns sinais de alerta, né? Tu começa a perceber 4... tá tudo normal, eu tenho sono tranquilo, não tem esse problema sensorial, não tem essa dificuldade quanto à questão alimentar. Só que tem um deles que está com dificuldade com o sono, tem a dificuldade sensorial, tem a questão alimentar, uma irritabilidade. São sinais de alerta. Não quer dizer que vai fechar o diagnóstico de autismo. Impaciência, né? É, uma impaciência. Mas é um sinal de alerta que você pode orientar para que já possa procurar um acompanhamento. Né? Pode não ser o autismo, pode ser qualquer outro tipo de transtorno. Pode ser qualquer outro tipo de transtorno. Né? Isso. Então, a gente já vê ali no início, é um diagnóstico precoce, né? Para que se tenha o acompanhamento, não quer dizer que ele vai ter o autismo, não quer dizer que ele vai ter um transtorno, mas é sinal de que ele precisa, de repente, de uma estimulação que, de repente, é só por um período que ele precisa ser acompanhado e que, de repente, não vai acontecer nada. Mas já é um sinal de alerta. Até porque se deixar, aí sim pode se tornar um transtorno. Isso, e pode ir desenvolvendo aquilo. São sinais de alerta que a gente está... indicando para que se perceba. Por exemplo, 2 anos, não está balbuciando, né? São sinais que você precisa prestar atenção. E às vezes, mas às vezes os pais de primeira viagem também não percebem isso, né? Isso que eu ia comentar agora, porque assim, muitas vezes o que acontece? Acontece do pai vir buscar um auxílio quando a criança fez 1 aninho, porque fez a festinha. E aí viu que o bebezinho dele de 1 aninho tá só no colo, não engatinha, não fica em pé. Mas os amiguinhos que têm a mesma idade já estão a 1000. E aí, como o pai, bem como você falou, é de primeira viagem, ele não notou pra ele, tava tudo bem. E às vezes na escola, a prof até chama atenção, quem sabe, vai lá, né? E o pai
passa batido. Não, mas ele não tem nada. Ele é tão quietinho, ele é bonzinho, ele não faz arte, né? Vem Ele não... por outro lado, né? Interpretam de outra forma. Exatamente. Então, assim, é sempre bom acompanhar e, claro, que pitaco demais também, assim, a gente sabe, né? Que a gente já teve filho, já criou, né? Mas leva pro lado da atenção. Isso, né? isso. Busca um auxílio para ver se tá tudo ok, né? Conversa Até com o pediatra. outras pessoas, né? Isso, conversa. Exatamente. A troca com o pediatra é muito legal também. Isso. A questão também do engatinhar, né? A questão do tônus, né? Aqueles, as crianças assim mais molinhas, aqueles que não sentam, né? Porque nós temos... Eu ouvi dizer também aqueles que começam a caminhar e andam na ponta dos pés, né? Isso, principalmente. Normalmente, quando a criança começa a andar, ela anda na ponta do pé. Uhum. Então, Mas é um andar diferente, né? sim. O problema é, persistiu, né? Porque no início a criança está explorando o corpo dela. Então, ela tem uma tendência de iniciar o andar na ponta dos pés. Isso. Mas vai durar 1 mês, 2. No mais. Se persistir, é um sinal de alerta também. Sim. Nós... antes se dizia assim, não é importante, já caminhou direto, né? Não tem importância o engatinhar. Agora já tem estudos que sim, muito importante o engatinhar. Você incentivar o engatinhar, inclusive para a escola depois. Isso. Porque se a criança não engatinha, ela não vai descarregar peso, ela não vai desenvolver a musculatura do ombro, consequentemente a do cotovelo, punho. E como é que ela vai pegar o lápis? Como é que ela vai manusear, vai ter destreza? Porque ele vai ser... né, Exatamente. Sim, você precisa descarregar. Todo o movimento, toda a via nervosa que é envolvida no momento do engatinhar começa lá no engatinhar e vai terminar lá na escola. O processo, né, a preparação para a escola, para escola. Amadurecimento, né, do sistema para chegar lá e escrever depois. E assim, voltando, né, que é um outro sinal de alerta também, que, por exemplo, tem a dificuldade do sono, tem a questão sensorial, tem a seletividade alimentar. O não engatinhar também é um sinal de alerta. Juntando todos esses fatores, também é um sinal de alerta para o autismo também. Não quer dizer que vai, mas também é um sinal. Porque daí, no autismo, a questão, a criança vai ser mais molinha, o tônus vai ser mais hipotônico, né? Muitas vezes a questão da ponta do pé é uma questão... Tem toda a questão sensorial, mas também tem a questão assim dele tentar se colocar, né? Dele tentar usar a ponta do pé para conseguir caminhar, se equilibrar, ter a consciência corporal. Então, assim, tem tudo isso, tem toda a questão sensorial, mas também pode ser uma questão de equilíbrio, uma questão de posicionamento, né? No mundo. E aí vem também, assim, aquela fase que a criança, ela já senta, ela já pega os brinquedinhos, e aí você chama, fulaninho. Nada. Ele não vai atender pelo nome dele. Ele vai brincar, você vai estar lá com um brinquedinho, coisa e tal. Ele até pode esboçar uma reação, mas ele não vai te olhar nos olhos. Ele vai continuar fazendo o que ele estava fazendo. No mundinho dele, exatamente. E às vezes, se ele está brincando e você retira aquele estímulo, ele vai ficar muito irritado. Então, esses também são sinais de que alguma coisa não está acontecendo como deveria. Porque normalmente a tendência da criança é buscar a atenção do outro, é olhar para a mãe enquanto está sendo amamentado, né? Se a mãe faz um estímulo, chama pelo nome, ele já reconhece, ele vai buscar de onde vem o som. E a criança autista, ela já não faz isso. Mas, às vezes, isso também passa batido. Né? E a própria comunicação, né? A gente acha muitas vezes assim, mas o meu filho me olha, mas o meu filho fala, ele tem a fala e coisa, mas ele compreende quando você chama, quando você dá uma ordem, ele compreende, ou ele consegue se comunicar, ele consegue dizer, ele consegue expressar o que ele está querendo, né? Porque muitas vezes a comunicação não é só o falar, é compreender também,
E dá né? sentido. E dá sentido àquilo, né? Ou dá sentido ao que, como ele está brincando, dá sentido, né? Uma Não é brincadeira simplesmente assim. pegar ali o brinquedo e Isso, ficar, né? isso. Tem um significado, Tem um uma significado, dá continuidade, significado à brincadeira. Uhum. Exatamente, isso aí. Bem, eu vou apresentar o nosso look de hoje, antes de nós continuarmos a conversa, da Dijon by Malef, para você que está aí em casa. Lembrando que a Dijon by Malef tem muitos outros looks, além do look que você vai ver hoje. Olá, meninas! E hoje eu vim apresentar um look para você, que ele é muito versátil, que você pode usar ou para um happy hour ou no teu final de semana. Ele é da De Fato, da marca De Fato. Ele é um linho com elastano, na cor terracota, um vestido perfeito para qualquer ocasião. E você encontra lá na Dijon by Malef. Como este, tem vários outros looks, outras cores, modelos para você, para o seu final de semana ou qualquer outra ocasião. Dijon by Malef. Busque lá o seu look. Então, voltamos com as nossas meninas aí para conversar um pouquinho mais sobre a questão dos transtornos, né? Inclusive o autismo. Gurias, na área de vocês, né? Aliás, elas têm muitas formações, né? Mas vamos falar sobre as fisioterapeutas. Qual é o trabalho de vocês para essas crianças, então, que são identificadas, diagnosticadas, que se percebe que tem um transtorno, seja ele o autismo, né? Ou qualquer um desses que vocês acabaram de citar pra gente. O que vocês vão trabalhar nessas crianças, como vocês trabalham nessas crianças para que o desenvolvimento delas seja melhor e o quanto antes, né? Bom, primeiramente a gente faz a avaliação, né? E nós vamos trabalhar conforme o que eles estão apresentando, né? Porque nós trabalhamos individualmente, nós trabalhamos com o indivíduo, com a pessoa, com a criança, com o... Então, o atendimento ele é feito individual. Individual, né? Com a demanda que ele está apresentando, né? Isso, porque na realidade, como o autismo ele é um transtorno, cada criança vai necessitar de um estímulo específico. Porque apresenta um tipo de transtorno. Isso, eles não são, você não faz, igual, não é não tem tudo como igual, fazer né? a mesma Eles são terapia. únicos, né? Então, assim, você vai avaliar não só ele, você vai conversar com ele, vai conversar com a família, você tem que conversar com a escola, Com a rede de apoio, com a rede às de vezes. apoio e traçar um plano de atendimento voltado para A própria criança, para o que ele precisa naquele momento, né? Porque você vai traçar um objetivo de média, né? De curto, médio e longo prazo, né? Porque não adianta você, por exemplo, ele está apresentando nesse momento, ele não consegue parar sentado, né? Não adianta eu pensar nele nesse momento em que eu vou agora trabalhar a musculatura da perna, do pé, eu não vou nem chegar perto dele e conseguir tocar no pé dele. Primeiro eu vou ter que conquistar, fazer todo um trabalho de acolhimento. Ele vai ter que perceber que eu estou ali, eu vou ter que se sentir seguro, eu vou ter que trabalhar, ver o que está acontecendo no momento em que ele chega, né? Conversar com a família, eu vou ter que ver como é que está na escola, o que aconteceu antes. Muita atenção, muito carinho. E ver para que ele se sinta bem naquele momento, para deixar eu chegar, para saber o que está acontecendo. Às vezes nem avaliação eu não consigo fazer, para depois ver se realmente é na musculatura, se é sensorial. Então, né? Eu tenho que fazer um plano de atendimento. Isso. Às vezes o plano você faz e você nem consegue fazer aquilo que você planejou. Vai ser de acordo com o que ele está apresentando naquele momento. Você tem que replanejar. E querendo replanejar, ou não, a nossa avaliação ela é constante. Isso. Porque em uma sessão, tipo, hoje nós vamos avaliar. Tu não vai pegar tudo aquilo que o paciente tem. Então, você está intervindo no paciente e você está avaliando, porque ele vai te apresentar novas demandas. E além do
atendimento ao paciente, a gente tem que entender a família. Entender o contexto da família, como é a dinâmica daquela família. Começa pela família, então. Exatamente. Até porque a fisioterapia, ela nem sempre é todos os dias. Normalmente ela não... Exatamente. Só que aí a gente também não pode sobrecarregar essa família. Porque ela já tem tanto dever, tanto compromisso, tanto, né? Porque os pais... Além da criança, né? Exatamente. Então é aquela coisa assim, ó, que tu tem que ir entendendo a dinâmica para te conseguir orientar, para te conseguir ganhos que permaneçam, né? Isso. E aí o que é a intervenção que a gente faz? Depende do problema da criança. Se é uma criança que tem uma alteração muscular, nós vamos trabalhar a musculatura. Isso. Se é uma criança que tem uma alteração mais sensorial, nós vamos trabalhar essa via sensorial. Se é uma criança que apresentou uma dificuldade de aprendizagem, nós vamos ver onde está estacionado esse motor da criança, o que falta nela, para a gente estimular essa falta, né, para ela ir conseguindo desenvolver as outras etapas. Então, assim, ele é um trabalho bem complexo. Bem demorado. O autista, ele é complexo. É uma consequência todos os dias, então. Todos os encontros, né? Sim, exatamente. E assim, a participação da família, a participação da escola é essencial, né? O trabalho em conjunto. Mas sempre é muito bom, antes da escola já, a criança estar em tratamento. Sim, é identificado, sim. né? Identificado, Porque a facilidade dela ingressar depois na escola vai ser muito melhor, né? E também lembrando assim, ó, que não é todo autista que apresenta uma deficiência intelectual. Tem muito autista que tem o intelecto preservado, que vai conseguir acompanhar a turminha na escola, que vai aprender a ler, vai aprender a escrever, né? Que vai se formar, que vai virar um empreendedor de sucesso, que vai ter sucesso na carreira dele. Tem autista médico, tem autista jogador de futebol, tem autista em todas as áreas. Isso. Então, assim, ó, para que o seu filho se desenvolva plenamente, tem que fazer as terapias. Tem que ter o estímulo, né? É um investimento de tempo, de energia que se dá nos primeiros anos de vida, mas que vai ter um retorno. Assim como você precisa de uma fonoaudióloga, né? Tem certos casos, certas crianças e até adultos que precisam de fonoaudiólogas, de acompanhamento, de fisioterapeutas, né? De uma fisioterapia por causa de uma dor, né? Que também às vezes é contínuo. É o mesmo caso, porém, é uma apresentação de pessoas que conseguem, já lá no início, né, trabalhar para que futuramente nem os pais e nem os filhos sofram tanto quanto antigamente era muito sofrido isso, né? Hoje já não se vê assim, hoje em dia, o que a gente tem, né? Mas não precisa de fisioterapia, ele anda. Né? E a fisioterapia, ela tá mostrando a que veio no tratamento do autista. Então, assim, tem muito artigo científico, já é baseado em evidência, já é comprovado que a fisioterapia motora no autismo auxilia de forma benéfica. É o estímulo, né? Sim. Exatamente. E se ele é essencial para as outras terapias, né? Para paralisia cerebral, para síndrome de Down, por que no autismo não vai ser essencial, principalmente, né? O desenvolvimento motor é essencial para tudo, a atividade física é essencial para tudo. Então, no autismo não seria diferente, né? E uma coisa bem interessante que foi colocado, né, no congresso e que me marcou muito, e eu acho que é essencial, que diz assim, que diagnóstico não é destino. Né? Então eu acho o assim, destino é o que você vai fazer dali que pra você frente, vai fazer dali para frente. Isso é. Então assim que isso não vai determinar o que você vai ser, né? Você tem o diagnóstico, então o diagnóstico ele não te define, né? Vai definir o que vai ser a porta vai procurar. Tudo vai daquilo que você fizer e das pessoas que você vai procurar, né? E então terapeutas, família, escola, né? Porque isso é um grupo, né? Um grupo que vai trabalhar junto. Então você não vai ser o diagnóstico que vai definir o que a pessoa vai assim, ser. O que eu vejo hoje principalmente, a gente começou vendo isso lá na PAI e aí a gente consegue levar isso para fora, é que a gente não deve nunca trabalhar
com as dificuldades da pessoa. A dificuldade ela tem, mas e qual é o potencial dela? Exato. Né? Ela não fala, mas e o que ela faz? A partir daí você trabalha, porque tu tá dando identidade para esse indivíduo. Tu tá apontando um potencial, uma coisa na qual ele é bom. Então, assim, ó, a Porque vida todos muda. têm algo bom, né? Exatamente, exatamente. E assim... Todos são bons em algo. Em alguma coisa. Exato. E assim, né, buscar a autogestão, né? Buscar que eles sejam cada vez mais donos de si, donos da sua própria vida, né? Então, Funcionais, que não sejam sejam funcionais. dependentes. Isso. Que eles tenham as vontades, né? É. Todo mundo tem vontade. Todo mundo quer alguma coisa. E eles também. Exato. Então, assim, que eles possam querer e que eles possam fazer acontecer aquilo que eles querem. E que eles saibam que isso é possível. Tanto Com Sim, certeza. sim. Principalmente que a família saiba que isso é possível. Reconheça e que E dê que oportunidades para isso, né? Exatamente. Que entenda que eles podem. Eles podem. Se for investido, eles podem. Exato. Bem, gurias, onde fica o atendimento de vocês, o empreendimento, o consultório? É consultório, né? Sim, O consultório. consultório de vocês. Sim, a clínica é no Espaço Clínico Colibri, é na Max Frank, né? Isso. A proprietária é a Olivia. Isso, Né? Olivia Nós Barbosa. prestamos serviço lá na... Nós Ela temos é uma nova, equipe né? toda. Sim. Isso. E nós temos uma equipe toda que trabalha, também tem Psicólogos, neuropsicopedagoga, Isso. tem neuropsicólogo e físio. e físio. Isso. Mas assim... É uma equipe completa, então. Isso, Né? Que dá, Mas dentro da área de vocês... fisioterapeutas da somos nós fisioterapia- duas. Né? Mas está... Eu gostaria de conversar mais sobre, né, se vocês me derem a oportunidade futuramente da gente Com certeza. sentar, determinar um assunto, porque tem muita coisa que a gente não falou. A gente falou basicamente aquele trabalho de vocês, né? Mas tem crianças, por exemplo, na PAI, que tem níveis, como você citou, diferentes de autismo ou de algum outro tipo de transtorno. Pra gente falar sobre isso, como é que acontece, Sim. né? Como é que é Estamos à recebido pelos disposição. pais, porque daí já é outro tipo de trabalho também, né? Falar, de repente, um professor que acompanha, né? Esses dias eu estava escutando uma entrevista, não lembro em qual canal de comunicação, mas de uma professora de uma escola que ela está trabalhando muito isso, é uma escola municipal, né? Que está trabalhando muito sobre o autismo, tentando encaixar as crianças, fazendo palestras, tentando mostrar para os pais a possibilidade que é possível sim a criança estar em uma escola normal. Então tudo isso é bastante interessante, é bem amplo o assunto. Nós temos... Esse próprio assunto que vocês tiveram em um congresso em Porto Alegre, né? Também. Foi pela PAI, né? Sim, sim. Chita? Sim, Pois conversar também um pouco mais sobre isso, para que as pessoas conheçam, né? Nós temos um trabalho maravilhoso da escola também, que é feito, né, da PAI, assim, é muito bom também, é maravilhoso. Tem com professores certeza, porque para maravilhosos trabalhar lá. com Tem. crianças, com pessoas que têm transtorno, tem que ter pessoas maravilhosas Isso, também, né? E como da vocês. clínica também tem profissionais maravilhosos que fazem um trabalho maravilhoso lá também. É o pessoal que está fazendo a diferença. Isso, hoje em dia, assim. É uma turma que está em prol do bem-estar. Realmente, isso, Exatamente. Independente da idade também. Né? Sim, Mas o quanto antes Isso. Com os certeza. retornos são melhores, Sim, né? sim. Exatamente. E se torna um adulto, então já mais capacitado. Até porque nós temos na PAI, nós temos de 0 a 80 anos na PAI. Então nós temos... Esse também é um assunto bom pra gente se falar, né? Gurias, muito obrigada. Então, vocês gostariam de deixar alguma mensagem, então, para os pais? Eu já vou dizer para os pais, né? Dessas crianças, porque... E estou falando em crianças porque, como você citou, né? Que você trabalhou numa UTI neonatal e a gente sabe que esse transtorno vem lá do início, então, que não é 1 ano, 2 anos que ele pode nascer já com este transtorno e nasce, né? Com esse transtorno. Uma mensagem para esses pais, para essas famílias, né? Para a gente poder encerrar. Assim, o que eu gostaria de deixar é: acredite no potencial do seu filho. Todo mundo tem um potencial, a gente só tem que descobrir e trabalhar em cima.
Então, é o fundamental. Exato. É basicamente isso mesmo, é acreditar no potencial e não só... é uma coisa muito, muito bonita esses dias que meu filho disse, e assim, ele não tem, né, nenhum transtorno, nem nada, e daí ele disse assim, mãe, eu gostaria muito assim que todo mundo acreditasse no potencial de todo mundo. Né? Não só da pessoa com deficiência, mas que se acreditasse no potencial, que cada pessoa não olhasse as dificuldades, não apontasse as dificuldades e realmente assim que enaltecesse as potencialidades das pessoas, né? Porque a gente está no mundo em que nós apontamos muito o que está fazendo errado, o que está o defeito, isso, mas vamos enaltecer as potencialidades. Vamos aprender né? Porque a olhar. Nós somos humanos e nós erramos, então nós temos que aprender e ainda há tempo de todos nós aprendermos, né? Isso. Exatamente. E é isso que essas crianças nos mostram. Isso. Todo dia. Exatamente. A gente aprende sempre. Isso aí. Tá certo, guris. Muito obrigada, então. Eu agradeço aos nossos apoiadores, que é a Vitral Vidros de Juí, com mais de 35 anos no mercado vidreiro, com materiais de qualidade, localizado na Rua Goiás, no bairro Cis Brasil. A Ótica Juí, na Rua 15 de Novembro, em frente à Praça da República, com linhas de armações para grau, óculos solares, relógios, semijoias, tudo que você e sua família precisa. Fazenda Bom Sucesso, da agropecuarista Annelise Ehrig, localizada em Catuípe. A Fábrica de Móveis Pau Brasil, móveis sob medida, residenciais e corporativos, na BR-285, Residencial Geriátrico Noblesse, na Rua Coronel Dico e ali diagonal com o Banco do Brasil. O Mercado Laçador, na Avenida Coronel Dico, que na sexta-feira tem promoção de carnes, mas tem promoção durante a semana toda, tá, pessoal? A Dijon by Malef, que é esse look maravilhoso que você viu hoje, com vários outros looks, cores para você, para qualquer tipo de evento. Lavacar, duas irmãs de duas mulheres aí, especialíssimas, ali próximo a Cotrijuí, antes dos trilhos que dá acesso a Cotrijuí pela Rua das Chácaras. A Vida Farmácias em Ijuí, em diversos bairros como o Sol Nascente, São Geraldo, Jardim. E nós temos ali na esquina da Renault, no bairro Jardim, que é próximo de casa, com a Rose, que tem todo o conhecimento para te ajudar no atendimento. Sabor da Serra Pizzaria, na 19 de outubro, onde você pode reservar um espaço para o seu evento. Sabor de Casa Restaurante, em frente ao novo Cuxac, um restaurante na Ernesto Alves. Atendimento pelos proprietários, a cozinheira é a proprietária, tudo muito gostoso, muito bem cuidado, muito bem limpinho, com todas as normas necessárias para funcionar. E a Adri Sobrancelhas, o estúdio Adri Sobrancelhas, da Adri Herman, nossa amiga, que está de casa nova já aí há quase 2 meses, saiu de férias, retornou e já está prontinha de novo para te receber, junto com a loja Cintura Fina. É na Rua Pastor Rosenfeld, no bairro Erval. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Continuo convidando você para participar, para assistir, para se inscrever nos nossos canais, participar aí da nossa programação diária. Até na próxima semana. Um bom final de semana para você.